pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0 novamente. Eu sou o Edson, peço que caso vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, pois isso nos ajuda muito a continuar fazendo esses vídeos, esses comentários que fazemos toda semana. O tema de hoje é um tema que talvez a princípio não pareça algo ligado ao Espiritismo, à doutrina espírita, mas com o desenvolver nós vamos perceber que tem tudo a ver. Como está o nosso humor? Como está o seu humor? Você está bem? Está bem-humorado? Está feliz? Ou você está mal-humorado? Você está triste? Você está chateada? Enfim. O nosso humor, esse humor que nós exteriorizamos, que nós passamos para pessoas, ele tem muito a ver com o nosso estado de espírito. Nós podemos dizer que o nosso humor é o reflexo daquilo que o nosso espírito está vivenciando naquele momento, aquilo que o nosso espírito está sentindo naquele momento. E isso é muito importante, porque nós vamos perceber que o mau humor é uma coisa natural. Todos nós temos mau humor. Uma noite mal dormida, alguma situação estressante no trabalho, na família, enfim, situações do nosso dia a dia nos deixam com mau humor. Isso é natural. Isso é muito comum, é muito normal de se sentir. O grande problema acontece quando o nosso mau humor se torna algo constante. O grande problema acontece quando o mau humor muitas vezes se torna uma característica da pessoa. Então aí nós temos um problema. Então aí existe algo além das situações do nosso dia a dia. Nós espíritos somos seres sentimentais. Nós somos seres reativos, ou seja, nós somos estimulados a todo momento. As nossas atitudes, elas estão muito ligadas àquilo que acontece à nossa volta. Aquilo que acontece em nosso meio geralmente determina as nossas, como eu posso dizer? Ele geralmente determina o nosso estado de espírito, o nosso humor, aquilo que estamos sentindo. Então percebam, como seres reativos, nós teremos variações de humor. E essas variações de humor, elas também estão muito ligadas ao nosso pensamento. E como a doutrina dos espíritos nos ensina, pensamento é energia. Pensamento cria. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo na introdução do livro, diz uma pequena frase que resume tudo isso. O pensamento cria a vida que procuramos. Ou seja, o nosso espírito está sempre pensando, está sempre criando, e a nossa vida, ela está exatamente da forma que pensamos. Então devemos tomar muito cuidado com aquilo que pensamos. O pensamento é a arma mais poderosa que o espírito tem para a sua evolução. Podemos lembrar de situações na nossa vida que passamos, situações do passado que tivemos dificuldades, que tivemos verdadeiras provas em nossas vidas, e provavelmente vamos perceber que ela só começou a melhorar, essas situações só começaram a ser resolvidas quando começamos a ter uma atitude mental diferente. Quando começamos a enxergar o problema de forma diferente, ou seja, quando começamos a pensar de outra maneira no problema. Porque quando pensamos, estamos criando. Criando o quê? Energia. Estamos
atraindo, repelindo, depende do que estamos pensando, da frequência do nosso pensamento. Os bons espíritos estão sempre dispostos a nos ajudar. Os bons espíritos estão sempre prontos a atender os nossos apelos de ajuda, os nossos pedidos. Então, quando estamos em oração, e na oração não importa a palavra, não importa se é uma oração mais longa ou mais curta, uma oração com belas palavras ou palavras mais simples, não importa. O que realmente importa para nós, o que estamos pensando? Quais são os pensamentos que eu tenho com essa oração? Quais são, de fato, as intenções por trás dessa oração? Jesus, ele era preciso quando ele dizia que não sejais iguais os fariseus, os hipócritas nas sinagogas, que rezam, fazem orações durante todo o dia para que todos os vejam fazendo orações com belas palavras pela boca, mas que o coração está contaminado, que o coração não existe nenhuma verdade como aquela daqueles que estão falando. Não. Mas quando fordes orar, ore em silêncio. Quando fordes orar, se feche no seu quarto, ou seja, se feche com seu eu interior e converse com Deus. Porque o Pai sempre nos escuta, porque o Pai sempre está disposto a nos ouvir. Então, queridos, tomemos cuidado com os nossos pensamentos, pois eles criam a vida que estamos levando. E os nossos pensamentos, eles são tão viciantes quanto substâncias químicas, eles são tão viciantes quanto situações de jogos, situações sexuais. Os pensamentos, eles são tão viciantes quanto qualquer outro vício que conhecemos. Muitas vezes nos acostumamos, nos viciamos a pensar mal. Basta olhar as notícias que nós vemos todos os dias em internet, televisão, jornal, todos os meios de comunicação. Basta prestarmos atenção que as notícias de destaque, em sua esmagadora maioria, são notícias ruins. São notícias de temas que nos causam incômodo, são notícias que nos causam aflição. E isso acontece porque a nossa sociedade está viciada a pensar mal. O nosso pensamento ruim, esse vício em pensar mal, é como um vício em comida, em comer mal. Uma coisa muito comum no dia de hoje. É fato que a nossa sociedade se alimenta muito mal hoje, por N motivos. E as consequências nós vemos em nossos corpos físicos. Diversos problemas de saúde ligados ao corpo por causa da má alimentação. O mau pensamento nos causa diversos problemas de saúde, principalmente espiritual. E isso se mostra como, por exemplo, no nosso humor. Incomoda ficar perto daquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa que está sempre reclamando. Como nós vimos nos desenhos antigamente, é igual aquele personagem, tudo para a pessoa é aquela coisa de ó céus, ó vida, ó azar. E isso é terrível. A vida foi feita para ser vivida.
A vida foi feita para que possamos ser felizes, para que possamos trabalhar nossas dificuldades, para que saibamos lidar nos momentos de derrota. A derrota faz parte da vida, não se pode ganhar todas. Para que saibamos lidar nos momentos de vitória. Vencer é muito bom, mas devemos lembrar todo o caminho que tivemos até chegar lá. Não há problema em ser mal-humorado de vez em quando. Às vezes é até engraçado. Às vezes é até algo que a gente se lembra até com carinho. Aquele dia que eu estava super mal-humorado e damos risada. O problema é quando o seu espírito se torna mal-humorado. Porque o mau humor é a ponta do iceberg. O mau humor é só a pontinha do verdadeiro problema. Se não tratarmos esse mau humor, logo logo virá amargura. Depois da amargura virá decepções. Depois das decepções, depressão, tristeza profunda, não enxergar sentido na vida, enfim. Que possamos equilibrar nossa saúde espiritual juntamente com a nossa saúde física. Porque o corpo reflete aquilo que o espírito tem dentro dele, aquilo que o espírito está emanando. Muito obrigado, boa semana a todos e até a próxima.